nesse webinar que é patrocinado pela SBOG. A SBOG é a Sociedade Brasileira de Óleos e Gorduras. E hoje nós vamos explorar um tema de grande relevância para o setor, que é a aplicação das enzimas no processo de óleos e gorduras. As enzimas, elas desempenham um papel crucial em nossos processos. Estamos entusiasmados para compartilhar o conhecimento sobre esse assunto com vocês. Eu quero aproveitar esse momento para lembrar a importância da SBOG, que foi criada pelo e para os seus membros, e a SBOG, ela exige para servir a nossa comunidade, e é composta de voluntários dedicados, profissionais da indústria, acadêmicos, pesquisadores, e por meio do conselho diretor e do grupo de trabalho, doam seu tempo e expertise para manter a SBOG ativa e relevante. É importante destacar que, como uma organização sem fins lucrativos, a SBOG depende da participação e do apoio dos seus membros para seguir em frente. Cada novo associado fortalece a nossa rede, permitindo que realizemos eventos, conferências, encontros que conectam a academia, o mercado, a indústria, sempre com o objetivo de expandir o nosso conhecimento e elevar o setor. Aos que ainda não são membros, saibam que ao se juntar a nós, vocês não só apoiarão a continuidade das nossas atividades, mas também farão parte de uma comunidade vibrante comprometida com o avanço do nosso setor. Você ainda não fez a associação para 2025? Por favor, faça a sua associação utilizando o link que nós vamos colocar no chat, e com a contribuição de todos, manteremos a SBOG forte, inovadora e sempre em movimento. Aproveitando para dizer que, apesar de não estar presente hoje nesse webinar, queremos agradecer à professora Jane Bloch, que é a presidente da SBOG, pelo trabalho que tem feito à frente da nossa organização. Bom, o webinar de hoje vai ser apresentado pela Luísa Vezum, que já está aqui conosco. A Luísa é doutora em Tecnologia de Alimentos pela Universidade de Montpellier, na França. Ela ingressou na DSM Firmenich em dezembro de 2023, como analista de laboratório, onde foi responsável por gerenciar o laboratório de aplicação para a região Latam. Atualmente é coordenadora técnica da DSM Firmenich, responsável pela aplicação de seus produtos no processamento de óleos, gorduras e frutas. Antes de ingressar na DSM, ela trabalhou na CIRAD, que é o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento, que é um instituto de pesquisa francês e um projeto de pesquisa voltado para a otimização do processamento de leguminosas com o objetivo de melhorar a qualidade nutricional do produto para o consumo humano. As principais atividades incluíam gerenciar o projeto, realizar análises bioquímicas e realizar interpretações analíticas. Bom, é isso. Vamos agora passar, então, a palavra à Luísa, que vai, então, iniciar a apresentação. Luísa, com você. Oi, Paulo. Muito obrigada pela apresentação. Obrigada a todos por estarem presentes, né? Obrigada à SBOG pelo convite de estar, né, fazendo essa apresentação sobre as enzimas. Como o Paulo comentou, é um tema muito relevante, então meu objetivo hoje é trazer um pouco, né, desse mundo das enzimas para vocês e ver a importância e também como a gente pode estar realizando, né, a utilização dessas enzimas para o processamento de óleos vegetais. Então, muito obrigada, Paulo, pela apresentação e SBOG. E também obrigada a todos por estarem aqui presentes e tirarem esse tempinho do seu dia para escutar um pouco do nosso webinar. Vou realizar, então, aqui, vou compartilhar a minha tela. Então, boa tarde a todos. Então, eu sou a gerente de serviço técnico da DSM Firmenich, para o uso, né, das enzimas no processamento de degomagem e refino de óleos vegetais.
Então, pode passar, por favor, Gabriela. Então, a DSM Feminist, ela possui um portfólio que a gente tem, né, 3 enzimas. 2 enzimas que visam, então, o aumento do rendimento, que é usado, né, no processo de degomagem, e temos uma outra enzima, que é uma Purify PLA1, que tem como objetivo, né, aumentar o rendimento e reduzir, né, o teor de fósforo. Essa enzima, ela vai ser usada num processo de refino. Uma vez que a gente tem esse óleo refinado, ele pode ser utilizado tanto como um biodiesel, como, né, para um óleo comestível. Depois eu vou entrar em detalhe um pouco mais do que é cada tipo de enzimas, né, e o que as enzimas são e como elas atuam. Os fosfolipídios, eles são, né, uma cadeia de uma fase hidrofóbica, né, que é dos ácidos graxos, que é uma cadeia que vai ser solúvel no óleo. E eles têm também uma fase hidrofílica, que é uma parte solúvel, né, em água, que consta, então, o glicerol, o fosfato, e tem, né, um grupo, uma cabeça, né, tem 3 grupos, aí está representado a colina, porém temos mais 3 outros grupos principais. Pode passar. Os outros grupos que a gente tem seria, né, a etalonamina, o inositol e o ácido. A etalonamina e o ácido, eles são considerados os fosfolipídios não hidratáveis. O que isso quer dizer? Que durante uma degomagem aquosa tradicional que se realiza no processo de tratamento do óleo vegetal, esses fosfolipídios, eles não vão ser solúveis em água, então vai ter uma menor chance de conseguir eliminar esses fosfolipídios. E os outros são fosfolipídios considerados como hidratáveis. Então, no processo de degumagem aquosa tradicional, o principal objetivo, ele é reduzir, né, os fosfolipídios. Então, se adiciona essa água para conseguir quebrar, né, eliminar, não quebrar, né, porque não vai ter nenhuma hidrólise com água, mas fazer com que esses fosfolipídios sejam solúveis em água e retirar do óleo. Porém, ao passar no processo de uma centrifugação, pode ser que esses fosfolipídios, como eles também têm essa cadeia de ácido graxo, eles absorvam um pouco de óleo consigo, então vai eliminando óleo do processo, contanto, vai reduzindo, né, a eficácia do processo e vai perdendo também a quantidade de óleo produzido. Então, a gente tem no mercado hoje existem, né, 3 tipos de fosfolipases. As fosfolipases, elas são algumas enzimas que atuam no processo que vai juntar com o substrato para fazer diferentes outros produtos. Então, as fosfolipases, elas vão atuar nos fosfolipídios para ter essa hidrólise do fosfolipídio e assim conseguir separar, né, essa fase do óleo e da água, para que possamos ter um aumento de rendimento. Então, as fosfolipases, no mercado hoje, a gente possui 3 tipos. Normalmente temos 4 tipos, na verdade, perdão. Nós temos a PLC, né, que vai quebrar, então, né, os fosfolipídios na parte, né, do fosfatídeo, então vai ter um éster de fosfato, que vai ficar, né, na goma, e também temos um diglicerídeo. Então, né, a quebra desses fosfolipídios pela PLC vai formar um diglicerídeo e um éster de fosfato. A segunda enzima que a gente pode ter é uma PLA2. A PLA2, ela vai cortar a cadeia do ácido graxo na posição 2. Com isso, a gente vai ter, né, um ácido graxo livre, que pode aumentar, né, um pouco a acidez do óleo, e um lisofosfolipídios.
E, por final, a PLA1 ela vai atuar em uma reação de duas cadeias, né? Uma reação em duas partes. Ela vai sempre cortar o ácido graxo na posição 1. Então, primeiro ela vai pegar, né, o fosfolipídio com as cadeias do ácido graxo, cortar na posição 1. O ácido graxo que está na posição 2, ele vai para a posição 1, e depois a enzima vai atuar novamente, cortando esse ácido graxo na posição 1. Com isso, a gente vai ter um produto de um aumento de ácido graxo no óleo e um glicerofosfato na goma. Nem todas as fosfolipases, elas atuam da mesma maneira nos tipos de fosfolipídios. Por exemplo, aqui a gente tem, né, a PLC, ela vai atuar mais na colina e na etalonamina. Então, ela vai atrair mais essas duas fosfolipídios, então vai hidrolisar mais esses fosfolipídios. Depois, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente pôde perceber que a gente pôde desenvolver uma outra molécula, que é a PI-PLC, que é uma PLC específica para o inositol. Porém, se no mercado estão usando apenas esse tipo de enzima, uma PLC, e o seu óleo, né, o óleo bruto, tem um teor de PA, um teor de fosfolipídio ácido muito alto, essa enzima não vai conseguir hidrolisar todos os fosfolipídios, então pode ser que não tenha um rendimento tão eficaz. Consequentemente, em paralelo, né, a PLA1 e a PLA2, elas podem, né, hidrolisar qualquer tipo de fosfolipídio. É bom notar que a PLA2, ela tem uma tendência a hidrolisar os fosfolipídios não hidratáveis, como a PA, né, o ácido, e a PE. Eu vou entrar, então, um pouco em detalhe nos nossos, né, produtos que a gente tem, que é o que a gente tem mais conhecimento das enzimas, e falar os tipos de enzimas que são e como que elas atuam. Então, a Purifine 3G, ela consta com 3 tipos de enzima, por isso que é, né, 3G, que é um coquetel enzimático. Então, ela tem, né, a PLC, a PI-PLC, e tem um pouco também de PLA2. Então, usando essa enzima, o que vai acontecer? Vai ter um aumento de rendimento, né, dado a quebra pela PLC, que vai formar o diglicerídeo, e também pela hidrólise da PLA2, que vai formar, né, o ácido graxo. Essa enzima, ela vai ter um pH ótimo de 7, né, e a temperatura também entre 50 e 65 graus. É bom salientar aqui que as enzimas, o pH e a temperatura é algo muito importante. Então, se a gente não tem uma faixa, um pH, uma temperatura ideal para o uso da enzima, isso pode prejudicar a eficácia da mesma. Então, por exemplo, se a gente tem um processo que está ocorrendo a uns 70 graus Celsius, pode ser que isso venha prejudicar, né, a eficiência da enzima. Então, por isso que isso é muito importante. No mesmo caso, né, se a gente tem um pH um pouco mais baixo, em torno de 5, 4, para essa enzima, a gente não iria conseguir utilizar. Então, é muito importante saber metrizar muito bem as condições de processo antes de usar as enzimas, para ter, né, o melhor rendimento e a melhor atividade enzimática possível. Então, a enzima 3G, ela tem como objetivo, né, aumentar o rendimento, porém, para se utilizar essa enzima, como eu disse, precisa ter um manejo de temperatura adequado. Então, para isso, precisa de um investimento, porque normalmente as plantas vão ter que adicionar um trocador de calor, um aquecedor, um reator um pouco maior. Então, isso requer um investimento um pouco alto para as empresas, e por isso, né, às vezes pode
acabar que algumas empresas não vejam, não queiram realizar esse tanto investimento. Com essa enzima, então, a gente pode ter de até 2% de rendimento extra, né? Então, ou seja, mais óleo degomado, né? Mais óleo no processo. E, porém, isso vai depender muito da qualidade do óleo, da qualidade do processo, né? Do teor de fosfolipídios, né? E também do perfil de fosfolipídios. Então, para condições desta enzima, né, PLC, a gente tem que atuar de temperaturas até 65 graus, não precisa de nenhum pré-condicionamento ácido, né, e uma reação de 2 horas. Aqui eu vou mostrar alguns resultados que a gente realizou em teste de bancada. Então, aqui a gente pode ver, né, que o A1, A2 seria, né, com a nossa enzima, e o A3, o A4, né, seria um da referência e um sem a enzima. Então, a gente pode ver que até de acordo com o tipo de enzima, a gente vai ter uma mudança de aspecto na goma, né? Então, as fotos à esquerda, só para realmente mostrar como que fica a questão de rendimento, e as fotos, né, da direita é mais para mostrar como que fica, né, o aspecto da goma. A gente vê que a P3G, ela fica como se fosse a gente fala um iogurte, né? Então, realmente, o aspecto da goma muda quando não se está usando a enzima. Isso também é uma questão muito importante, porque nas indústrias, às vezes, tem que fazer até uma optimização de processo, de centrífuga, né? Para mudar, porque como muda um pouco a densidade do processo, pode ser que tenha que mudar algumas características, não características da centrífuga, mas alguns parâmetros da centrífuga. Nesse outro slide, né, aqui a gente gostaria de mostrar alguns resultados. Aqui foi também testes em bancadas, né, então reação enzimática a 50 graus, com 4% de água durante 3 horas. Neste caso, não teve nenhum pré-condicionamento ácido e nem adição de soda. A concentração de enzima que a gente adicionou foi de 250 ppm, né? E a gente vê que a gente teve um aumento de rendimento de diglicerídeos de até 0,21%. A gente vê aqui no gráfico, a gente consegue ver os fosfolipídios, então é o perfil de fosfolipídios, né, do óleo. Da direita para a esquerda, né, a gente tem o óleo bruto, que né, tem 50% de PA. Então, a gente vê que nesse tipo de óleo, né, que é um óleo de soja brasileira, tem um perfil de um fosfolipídio ácido muito alto, né, metade dos fosfolipídios é ácido. Então, a gente já sabe que vai ser um pouco mais difícil de tratar esse óleo, porque é maioria constituinte de fosfolipídios não hidratáveis. E aí, com todos, a gente consegue ver, com esse tipo de análise, é muito interessante, porque a gente consegue ver quanto tem, né, de PA, de PC, de PE e de PI. Usando a nossa enzima, a gente consegue ver que a gente tem uma redução, né, de 54% dos fosfolipídios, quanto que sem enzima, né, apenas 2%. Eu ainda ressalto, né, esse resultado é devido ao fato, né, de ter uma alta porcentagem de fosfolipídio ácido. Então, sem a enzima, apenas com a água, fica muito difícil, né, de conseguir reduzir todos esse fosfolipídio ácido. Esse segundo exemplo é com óleo de canola. Eu quis trazer também alguns outros exemplos com outras variedades, outros tipos de óleo, para ver que a gente também pode usar as enzimas em outras variedades, não apenas, né, no óleo de soja. Então, nesse caso, né, foi um teste também nas mesmas condições, mas porém, né, com óleo de canola, e a gente vê, né, que tem uma redução, né, do óleo na goma da base seca, e a gente tem uma porcentagem de 10%.
E esse daqui é um óleo de colza, então esse a gente também usou 55 graus com 3% de água durante 3 horas. Porém, nesse caso, a gente adicionou soda, não fizemos nenhum tratamento ácido, porém a gente adicionou soda. Então, a concentração da enzima foi de 200 ppm e a de soda variou de 0 a 100 e a 150. A gente pode ver que no óleo bruto, neste caso, né, que é um óleo de colza, o óleo bruto já possui um pouco mais de fosfolipídio colina, né, que é a maioria. Então, é um óleo que fica um pouco mais fácil, né, de ser tratado. Com a nossa enzima, né, com a nossa enzima e com 0 ppm de soda, a gente conseguiu reduzir 74%, né, os fosfolipídios. Porém, aumentando essa dosagem de soda, a gente conseguiu aumentar essa redução até 84%. Então, às vezes, a soda vai depender muito das condições do óleo. Não é sempre necessária a adição de soda, mas às vezes torna-se necessário dependendo, né, da acidez do óleo, da condição de processo. Então, a gente sempre também realiza esses testes em laboratórios para a gente estar sabendo quais as concentrações, quais as condições ideais para cada tipo de óleo, porque a gente vê que muda, varia muito. A gente vai começar também falando da Purifine LM. A LM é uma solução única da DSM, que é uma solução que não tem CAPEX. Ou seja, lembra que antes eu falei que KP3G precisava de um alto investimento, porque precisa fazer modificações na planta, aumentando o reator, colocando trocador de calor, às vezes cisalhamento. Neste caso, a gente pode usar a linha, né, de degomagem aquosa tradicional e apenas adicionar a enzima. Então, a LM é uma PLA2, né? Ela é uma enzima um pouco mais termorresistente, né? Então, ela tem uma temperatura até 85, 80 graus e um pH de 7. Então, o pH também é neutro. É uma enzima, então, né, que vai cortar o ácido graxo na posição 2 e ela vai também hidrolisar todos os tipos de fosfolipídios, tendo preferência para o fosfolipídio ácido. Agora, aqui eu vou mostrar um pouco, então, o processo, como eu disse, né, não precisa fazer nenhuma modificação, é muito similar a um processo de degomagem aquosa, então a temperatura pode ir até 85, 80 graus, precisa também apenas de 30 a 60 minutos, né, contrariamente com a outra enzima, PLC, que precisava de 1h30, 2 horas de reação, essa daqui é um tempo mais curto. Também não precisa de cisalhamento, não precisa de pré-condicionamento ácido e nem de soda. A diferença é que com essa enzima você tem um rendimento um pouco menor do que com a PLC. A PLC, por ela quebrar, né, o éster de fosfato com o diglicerídeo, o diglicerídeo vai trazer um aumento de rendimento maior. Aqui a gente pode chegar a um aumento de rendimento de até 1%. Aqui eu vou falar um pouco da estabilidade térmica, né, e um pouco das questões da Purifine LM. Então, aqui a gente fez um teste, né, com uma reação durante 1 hora a 80 graus, variando a concentração, né, da enzima de 0 a 20, 60 e 80 ppm. A gente pode ver que a 80 ppm, 60 ppm, a gente teve uma boa conversão dos fosfolipídios. Então, esse beijinho aí, verdinho mais claro, né, é o total de fosfolipídios, e a corzinha um pouco mais escura é o total de lisofosfolipídios. Então, a 80 ppm, a gente consegue ver que teve praticamente uns 35% a 40%, né, de conversão dos fosfolipídios
para lisofosfolipídios. Então, é um resultado muito bom a 80 graus. Então, mostra, né, que a enzima, ela é termorresistente, então tem essa estabilidade térmica ao longo do processo. Aqui é para mostrar, então, a especificidade, como eu disse, né, ela tem uma preferência para hidrolisar o ácido fosfatídico, né, o PA, e também a UPE. Então, aqui a gente mostra a reação durante 1 hora a 80 graus nos 4 tipos de fosfolipídios. E a gente vê que o PC, né, e o PI, que estão aí no gráfico, teve apenas 70, 80, teve 70 e 80% dos fosfolipídios ainda se mantiveram no óleo degomado, né? Então, teve 20, 30% de conversão, uma conversão muito baixa. Já o PA e o PE já tiveram mais ou menos 30, 40% de conversão. Aqui a gente mostra alguns testes industriais que a gente realizou. Nesse caso aqui foi um teste com óleo de soja. Então, como eu disse, né, tem um aumento de rendimento um pouco mais baixo, mas é muito mais simples de se colocar em prática, porque é apenas, né, colocando uma bomba no sistema para adicionar a enzima. Então, a gente, né, nesse caso, teve 0,9% de aumento de rendimento no óleo, né? E também se constou que, usando as enzimas, o óleo ele vai ter para os próximos processos, né, de refino, o óleo vai ter um melhor desempenho, usando, né, um óleo degomado com a PLM. E nesse outro caso, então, aqui, né, também foi com óleo de soja, né? Então, querendo ou não, também o fato de se ter um aumento de óleo, o que ganha também? Tem uma redução do volume da goma, então temos menos goma, né, formada, então temos menos 33%. Aí, com essa enzima, teve um aumento, né, de ácido graxo livre, por questão ela corta, né, o ácido graxo livre. E também, né, foi também relatado que o óleo estava mais macio, com menos goma na refinaria, então também facilitaria o processo de refino posteriormente. Então, né, o fato também de se usar as enzimas nos processos, além de se ganhar um rendimento, ter menos goma, a goma vai ter menor teor de óleo, então, consequentemente, maior teor de proteína no farelo, né, caso se adicione a goma no farelo. Também produz um processo mais estável, menos problema nos outros processos. Pode pular esse daí também, Gá. E para finalizar, né, vou falar então da Purifine PLA1, que é uma solução, né, usada no refino enzimático. A Purifine PLA1, ela é uma enzima PLA1, então ela vai cortar, né, o ácido graxo na posição 1. Ela não é específica, ou seja, ela vai hidrolisar, né, todos os tipos de fosfolipídios. Neste caso, essa enzima, ela tem um pH um pouco mais ácido. Então, precisa ter um pré-condicionamento ácido, um pré-condicionamento ácido para depois utilizar essa enzima, né, para conseguir regulamentar esse pH. E a temperatura, né, também entre 50 e 60 graus. Então, nesse caso, né, a Purifine é para um processo de refino, então vai se ter nessa concentração, esse pré-acondicionamento ácido, né, com ácido fosfórico ou cítrico. A gente sempre recomenda utilizar o cítrico. Por quê? Porque o fosfórico é um ácido um pouco mais forte e é um pouco mais difícil de controlar o pH do óleo. Com o cítrico é um pouco mais fácil de se controlar. E como eu disse anteriormente, o pH é uma questão
muito crítica para o uso da enzima. Então, se a gente não está no bom pH, a enzima não vai conseguir atuar. Então, com o cítrico, a gente consegue ter esse melhor controle do pH. Porém, também com essa enzima, um outro benefício é que não precisa adicionar soda, né, cáustica. Isso é uma opcional, né, questões que tem algumas plantas que preferem adicionar, mas não é necessário. Então, uma outra vantagem é que também tem um uso de menos químicos no processo. Nesse caso, também, para a PLA1, ela necessita de um cisalhamento, de um autocisalhamento. Essa é uma questão muito importante, que se não tiver um autocisalhamento com essa enzima, não é possível ter um bom rendimento. Então, o objetivo dessa enzima é reduzir o teor de fósforo, porém também aumentar o rendimento. A reação, né, varia de 2 a 6 horas e a dosagem de enzima é entre 20 a 80 ppm. Aqui eu vou mostrar, então, alguns outros resultados, né, aqui com o óleo... Luísa, Oi. eu posso te dar uma dúvida no slide anterior? Eu não sei se as dúvidas vão ficar para o final. Ou deixa para o final, né? Tá ok, perfeito. Tá, acho que é melhor deixar para o final. Então, o óleo de soja... Aqui é um resultado, então, de óleo de soja brasileiro, a gente está usando a enzima. O que a gente fez? A gente viu o efeito do ácido, né? Então, do pH. Então, a gente adicionou várias concentrações de ácido cítrico para a mesma concentração de enzima. Então, 50 ppm de enzima, e o ácido variou entre 600 a 900. A gente realizou esse teste em laboratório com uma pré-condição de 85 graus, né, com ácido cítrico, e a reação enzimática foi a 60 graus, com 3% de água durante 2 horas. No gráfico, a gente vê que o óleo bruto, né, praticamente aqui, diferentemente dos outros gráficos, aqui a gente vê, né, o total de fosfolipídios com azul clarinho, o azul mediano é o total de lisofosfolipídios, e o azul mais escuro é o total de glicerofosfolipídios. Então, o óleo bruto, né, praticamente 100% fosfolipídios, 96%. E as outras condições, a gente vê que conforme for adicionando um pouco mais de ácido, a gente teve uma melhora, né, da conversão dos fosfolipídios. Por exemplo, com 900 ppm de ácido, a gente teve uma conversão, né, de quase 80% dos fosfolipídios. E a gente fala que essa conversão de 80% equivale a um teor de fósforo no óleo refinado de abaixo de 20 ppm após a primeira centrífuga, antes da lavagem. E a gente vê que com 600 ppm, né, a gente só obteve 45% dessa conversão. Então, pode ser que esse tipo de óleo, nessas condições, necessariamente precisa adicionar um pouco mais de ácido. Mas, conforme eu disse, isso depende muito da condição de processo, condição de qualidade do óleo, né? A gente, aqui na DSM, a gente faz muitos testes em laboratórios para verificar, né, as condições ótimas para cada tipo de óleo, porque isso varia muito, né? Uma soja no sul do Brasil não é a mesma que no Mato Grosso, não é a mesma que no Mato Grosso do Sul, não é a mesma coisa que em Goiânia. Então, varia muito de perfil, então isso depende muito. E é também a questão, né, o uso dessa enzima, ela aumenta o ácido graxo livre, né, que nesse caso aumentou de 0,5%. Nesse caso aqui, a gente fez também modificando a concentração de ácido cítrico, né, e a gente vê que no óleo bruto, né, ele tem um teor de fósforo de 200 ppm, e colocando, né, 800 ppm de ácido cítrico, a gente conseguiu reduzir para 23%, né, 23 ppm de fósforo.
Já colocando um pouquinho mais de ácido cítrico, a gente não teve um mesmo efeito, né? Já se perdeu um pouco o efeito. Então, talvez o pH já tenha mudado, né? Aqui foi outro tipo de óleo, né? Não foi o mesmo. Nessa questão aqui, nesse gráfico, a gente vê, né, o perfil dos fosfolipídios, foi 42%, né, um fosfolipídio ácido. A gente vê muito esse perfil de fosfolipídio ácido aqui no Brasil, né? É um óleo que é muito difícil de ser tratado. E a gente vê que usando a enzima a gente conseguiu reduzir o teor de fosfolipídios, né? Entre 72%, né? A 83%. Então, quando a gente fala que teve essa conversão de 80%, é que atingiu os 20 ppm de fósforo. Também quis trazer outros resultados para vocês de outras variedades, né, de tipo de óleo. Aqui a gente está tratando com óleo de girassol. Então, nesse caso, a gente variou o ácido cítrico, concentração da enzima foi a mesma, e também teve a opção de adicionar a soda. Então, por exemplo, entre o A2 e o A3, a diferença é que no A3 a gente adicionou um pouquinho de soda, 200 ppm, porém a gente vê que ao adicionar um pouco de soda, a gente obteve um pior rendimento, né, do que sem adição de soda. Então, sem adição de soda, a gente conseguiu obter, né, os 20 ppm após a primeira centrífuga, e adicionando a soda, a gente obteve, né, os 30,5 ppm. Então, a gente vê, né, que com essa condição, se puder voltar um pouco. Então, que com essa condição, né, teve uma redução de 88%, e que nesse óleo, né, a maioria dos fosfolipídios é um fosfolipídio, né, inositol, 30%, e 38% de colina. Aqui é só uma solução também sequencial. O objetivo de utilizar essa solução sequencial é apenas, né, para ter uma centrífuga no processo, né, então fazer as duas reações separadas, porém ter a centrífuga no final do processo. Pode passar para mim, por favor. Então, como conclusão da apresentação, a gente, né, falou sobre os fosfolipídios. A gente tem, então, 4 tipos de fosfolipídios: o colina, o etalonamina, o inositol e o ácido. O etalonamina e o ácido, eles são considerados os fosfolipídios não hidratáveis, e a gente vê que no óleo, quando um óleo bruto, ele tem um teor de ácido muito alto, a hidrólise desse ácido fica um pouco prejudicada, né? É um pouco mais difícil de ser eliminado completamente esse fosfolipídios. As fosfolipases, né? A gente temos 4, a PLC, que vai atuar apenas na colina e na etalonamina, a PI-PLC, que ela é específica para o inositol, a PL2, que ela vai hidrolisar, né, de preferência o ácido, depois a etalonamina e, igualmente, a colina e o inositol. E a PLA1, que também vai hidrolisar, né, todos os ácidos, todos os fosfolipídios, porém, focando também na etalonamina, no ácido, colina e inositol. Essa é a ordem. E depois, né, também como conclusão, as PLCs, né, para o processo de dogumagem, elas, né, têm um aumento de rendimento de até 2%, um aumento de ácido graxo livre de até 0,3%, isso se deve ao uso da PLA2, e pode-se ter uma redução de fosfolipídios de até 85%, e também uma redução no volume da goma. Porém, nessa questão, né, necessita um CAPEX, pois a temperatura de operação deve ser em torno de 55 a 60 graus. A Purifine LM, né, que é uma solução única da DSM, ela é uma enzima termoestável, né, uma PLA2,
ela tem um aumento de rendimento de até 1% e reduz o volume da goma de 25% a 35%. A vantagem é que não precisa utilizar nenhum CAPEX, porque não precisa fazer essa variação de temperatura no processo, né? E também não precisa de um reator maior. Um reator de 30 minutos é o suficiente. E a PLA1, né, que é uma enzima que vai cortar os 2 ácidos graxos, né? Ela tem um aumento de rendimento de até 1,5%. E tem como objetivo, né, reduzir o teor de fósforo, né, para baixo de 20 ppm na primeira centrífuga, né, e também reduzir os fosfolipídios em até 88%. A vantagem do uso das enzimas, né, dessa enzima no processo de refino, é que tem a possibilidade de não adicionar cáustica, né, então menos uso de químicos, e também ela aplicava uma ampla gama, né, de óleo vegetal. Aí a gente viu, né, o óleo de girassol, de canola, então é uma ampla gama de óleo vegetal. E os benefícios das enzimas, né, quero concluir com os benefícios das enzimas, então a redução, né, o uso de químicos, como eu disse anteriormente, às vezes não precisa ter essa adição do ácido, né, para usar as enzimas, e também tem a questão de que não precisa adicionar soda, ou se adicionar soda, vai ser numa quantidade mais reduzida. Usando as enzimas no processo, seu processo fica mais estável, é mais fácil, depois de processar o óleo num refino, ou fazer um outro tipo de processo, então deixa o processo mais estável. Se no caso, né, de adicionar a goma no farelo, o fato da goma ter menos óleo vai ter um aumento de proteína no farelo, né? Então vai ter também um farelo com uma melhor qualidade. O uso da enzima também vai melhorar a qualidade do óleo final. Eu digo, não é que vai mudar, né, o perfil lípido do óleo, porém, né, vai tornar esse óleo, assim, mais fácil de ser processável. É mais nesse sentido que eu quis dizer, né, de melhorar essa qualidade final, para ser mais fácil para ser reprocessado. E também temos, né, um aumento do rendimento do óleo, porque os fosfolipídios, eles vão ser hidrolisáveis, então, eles, ao ser separado do óleo, eles não vão levar consigo uma parte do óleo. Então, o óleo, né, ele vai se separar mais facilmente do fosfolipídio e vamos conseguir recuperar mais óleo e aumentar esse rendimento. E com isso, né, temos também um aumento de rendimento financeiro, porque vamos estar tirando mais óleo, vamos ter uma proteína um farelo com maior qualidade, vamos estar usando menos químicos, né? Então, quando a gente faz a conta, vai ter esse aumento de rendimento financeiro. Acho que era isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Aí tá, né, o meu e-mail, o meu telefone, também do meu colega, que é o gerente de vendas. Então, qualquer outra dúvida também pode estar entrando em contato com a gente. Infelizmente, eu não consegui fazer a minha apresentação, mas deu tudo certo no final, e é isso que importa. E espero que vocês tenham gostado. Excelente, Luísa. Muito boa apresentação, tanto na forma como no conteúdo. Você apresentou dados, apresentou resultados de testes, de aplicação prática. É isso que dá credibilidade a uma apresentação dessa. Muito obrigado novamente. Eu gostaria de abrir aqui para as perguntas. O ideal seria que as perguntas viessem pelo chat, fica mais fácil para a Luísa e para a gente poder coordenar. Ou então, por favor, cliquem na mãozinha aqui para a gente saber quem é que quer fazer pergunta. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que eu estou com a palavra para fazer
para fazer as primeiras perguntas, Luísa. Eu queria saber o seguinte: as enzimas, elas são fornecidas elas são fornecidas em tambores, como que é esse fornecimento? Eu queria saber também qual é o tempo de vida dessas enzimas, qual é a temperatura de armazenamento, mais a parte, vamos dizer, logística do fornecimento de enzimas, né? Poderia Sim, explicar o que é isso aí? sim. As enzimas a gente vende em IBC de 1.000 quilos. Então, né, temos também normalmente a gente vai vender em IBC de 1.000 quilos, porque sempre é uma quantidade, né, muito grande e o consumo muito alto, né, pelos clientes. Porém, também temos baldes de 20 quilos. Então, temos essas duas opções, né, 1.000 quilos ou 20 quilos. Questões de armazenagem, a gente recomenda armazenar as enzimas a temperatura de 4 a 8 graus. Porém, essa armazenagem é para se ter uma data, né, de validade de 2 anos da enzima. Então, por exemplo, a gente produz a enzima, ela vai ter uma data de validade de 2 anos. Para respeitar essa data de validade de 2 anos, ela tem que estar armazenada entre 4 a 8 graus. Porém, tem inúmeros casos, é muito difícil conseguir um armazenamento de 4 a 8 graus. Então, o que a gente sempre recomenda? Tá numa sala um pouco refrigerada, de 20, 18 graus, porque como o consumo também é muito rápido, ficar nessa temperatura durante 1 mês, 2 meses, não vai afetar a atividade enzimática. A gente já fez estudos de estabilidade, né, da atividade enzimática ao longo do tempo, né, com temperaturas. Então, assim, a gente recomenda de 4 a 8 graus, justamente para ter esses 2 anos. Porém, o recomendável pode ser também fazer 20 graus durante 2, 3 meses. O que a gente fala que não é o ideal é deixar a temperatura ambiente, né, que seria 40 graus, né, aqui no Brasil, temperatura ambiente, né, 40 graus, durante 6 meses. Aí pode afetar um pouco a atividade enzimática, mas também não vai degradar a enzima completamente. Obrigado. Luísa, você consegue ver o chat aí? Sim, estou vendo. Então, temos uma pergunta do Dair. Como as enzimas se comportam na posição do aquecimento, troca térmica, no momento que passa no trocador de calor? Isso no momento da troca, alguma particularidade ou cisalhamento na turbulência? Então, se a gente está falando, né, do resfriamento, né, o óleo vai passar pelos trocadores de calor, vai ter o resfriamento e só depois vai ser adicionada a enzima, né? Então, a gente tem que adicionar a enzima depois do resfriador. Aí vai ter, né, a reação da enzima e depois, quando ela passa para o aquecedor, nessa segunda fase, o que vai acontecer? Se o aquecimento for maior que 80 graus, 85 graus, a enzima vai ser desnativada. Então, não vai ter nenhum problema nesse caso, né? E alguma particularidade ao cisalhamento na turbulência. Não sei se eu entendi corretamente a sua pergunta, Odair, porém, vou responder. Se eu não respondi o que você quis, por favor, complemente aqui. O cisalhamento, assim, a gente sempre faz um teste. Tem, né, a bomba de cisalhamento, a gente tenta coletar o óleo na saída para ver a emulsão do óleo. Se essa emulsão, ela está estável, né, a gente pega, ela já fica estável, é um bom cisalhamento. Porém, se a gente, né, faz esse teste de recuperar o óleo logo na saída do cisalhamento e já vê a quebra da emulsão, né, que já o óleo já se separa muito rápido, aí quer dizer que o cisalhamento não está muito bom. Então, por isso que eu digo que com a PLA1 precisa ter essa emulsão, né, mais fácil. Então, precisa ter essa emulsão melhor.
Não sei se foi isso que você quis dizer, Odair. O Fabrício perguntou se a gente trabalha com alguma enzima para produção de biodiesel. Infelizmente, não, Fabrício, a gente realmente só fica na parte de pré-tratamento, né, do óleo vegetal, que seria degomagem e refino. Diego Siqueira. Para processamento de óleo de algodão bruto, a melhor condição seria, né, a PLA1, por questão do teor de fósforo e questões de fosfolipídios. Então, nesse caso, Diego, seria realmente a PLA1. A gente já testou alguns casos com a P3G, mas para reduzir realmente o teor de fósforo seria a PLA1 para o algodão. A gente já fez alguns testes, mas seria mais, não aqui no Brasil, né, mas na Europa, em outros países. Então, Exurins, foi feita alguma análise econômica entre as enzimas em questão e a comercial, e se a mesma for mais cara, ela compensaria em um custo-benefício? Então, a gente faz análise econômica, né, então sempre com o nosso cliente, né, quando a gente faz um teste, a gente faz a análise econômica, porém, para ter uma análise econômica um pouco mais certeira, a gente sempre analisa o óleo, né, anteriormente. Então, a gente vê a qualidade do óleo. Quando eu digo a qualidade do óleo, o que seria? Seria quantidade de fosfolipídios ácidos, a colina, então fazer o perfil fosfolipídico, e com isso também, com o teor de fósforo, a gente consegue fazer, né, uma análise econômica mais pontual, porque daí a gente vê quanto que tem de conversão, quanto que foi o ganho, né, e com o custo. O custo também depende, né, também vai depender de frete, depende de regiões, e também depende de enzimas, né. Aqui eu apresentei 3 tipos de enzimas, cada enzima, né, vai ter o seu preço. Então, dependendo também do objetivo do cliente. O da cristalização da parte do cisalhamento, na parte do cisalhamento seria mais isso mesmo, não teria nenhum problema de cristalização, seria mais a emulsão mesmo. Diego, já realizaram testes com enzimas utilizando em óleos de origem animal? Então, Diego, a gente já realizou alguns testes que a gente fez algumas misturas, né, de sebo, né, de origem animal com óleo degomado, óleo reutilizado. Então, a gente misturava esses dois e realizava o teste com a enzima. Não dá para usar essas enzimas apenas em sebo, porque eles têm uma quantidade muito baixa de fosfolipídios. Então, assim, a enzima não iria conseguir atuar, não teria um benefício financeiro para a empresa. Porém, se a empresa, né, mistura com outros tipos de óleos, aí sim tem interesse, aí sim tem uma vantagem econômica. Outra vantagem também é se ter um processo mais estável. Assim, mesmo que a enzima não vai ter um rendimento tão alto usando sebo, você vai ter um processo mais estável. Então, a gente já fez alguns testes utilizando sebo mais óleo, porém, apenas sebo, o uso dessas enzimas não tem tanto rendimento. Foi testado a imobilização das enzimas para evitar essa desnaturação, e se vocês teriam alguma matriz indicada. Você diz, eu imagino que seja a desnaturação, né, depois de um trocador de calor, das enzimas, né, porém tem alguns clientes, alguns casos, que não tem esse trocador de calor, então, ou seja, a enzima não é desnativada, eles passam por um processo de decantação, e a enzima continua atuando, né, no processo de decantação, então sempre vai abaixando o teor de goma, né, porque a goma ainda vai estar atuando na superfície, né, goma e óleo, a enzima ainda está atuando,
então, né, a enzima fica atuando. Porém, né, tem algumas questões, se não desnativar, pode acontecer isso, a enzima sempre vai ficar atuando um pouquinho, né, então, se você deixar na sua goma, pode ser que depois você veja que tem um pouco de óleo, porque a enzima não foi desnativada na goma, então isso também pode ter algum problema no processo. Agora, se você diz, né, também do fato de tentar recuperar essa enzima para reutilizar no processo, a gente nunca realizou algum teste assim em nível industrial, né, recuperando essa enzima. A gente pode recuperar uma parte, mas sempre tem que adicionar novas enzimas, porque senão o rendimento também diminui. A Raíssa perguntou, seria viável utilizar a PLA1 e PLA2, entrando na questão de custo, porém, levando em conta também o rendimento? Por que utilizar apenas a PLA1? Então, a questão aqui é que, assim, a PLA1, ela tem uma condição de processo, uma condição de pH, uma condição de temperatura. A PLA2 tem outra condição. Então, por exemplo, a PLA1, ela vai precisar de um pré-condicionamento ácido, então ela é para um pH de 4. A PLA2 é um pH de 7. Então, por isso que fica difícil de usar as duas em conjunto. Então, por isso que a gente pegou a PLA2 e colocou com a PLC, porque elas têm umas condições similares de pH e temperatura. Já com a PL1 fica um pouco mais complicado por justamente essa questão de pH. Então, a gente, assim, se vai favorecer uma enzima, não vai favorecer a outra, então não fica viável, né, desse ponto de vista. E também pode ser que ocorra uma competição entre as duas, porque as duas vão estar, né, hidrolisando o ácido graxo. Então, não sei se tem mais alguém com perguntas aqui no chat. Quem levantou a mão foi o Exurien. Opa, boa tarde. Eu estava com dúvidas sobre a origem das enzimas. Vocês fizeram a prospecção dessas enzimas? Vocês fizeram, sei lá, vocês construíram ela, aperfeiçoaram? Como foi feito esse processo? Esse processo todo, as nossas enzimas, a gente tem, né, um laboratório de desenvolvimento que fica na Holanda, né, então essas enzimas foram desenvolvidas no nosso laboratório da Holanda, e a gente também tem sempre temos projetos, né, para aperfeiçoar a molécula, né, aperfeiçoar condições, temperaturas, pH. Então, foi esse processo. No caso, vocês mexem com biologia sintética ou vocês partem de uma base para poder aperfeiçoar ela? Então, a gente temos dois, assim, para a parte de enzimas, a gente vai ter dois canais, né? A gente vai usar micro-organismos que não teve nenhuma modificação, né? Que daí são enzimas clássicas, e a gente tem alguns micro-organismos que tiveram alguma modificação, né? Sintética, para daí fazer as enzimas. Porém, essa questão aí, né? Como é a biotecnologia, não saberia entrar tanto em detalhe com você, sei um pouco assim, em linhas gerais, porém, né, realmente como é feito toda a parte de desenvolvimento, todo tipo de análise, né, todos os tipos de processos, eu já não saberia entrar tanto em detalhe. Mas espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Respondeu sim, obrigado. Bom, Temos mais amigo, muito alguma coisa? obrigado. Eu acho que agora, devido ao tempo já, nós temos que encerrar com as perguntas, porém, fiquem à vontade para entrar em contato com a SBOG e com a Luísa direto, tem aí o contato dela. Luísa, agradecemos muito a sua apresentação, foi excelente, respostas boas também, participação de todos. Contamos com
a Luísa, com a DSM e com todos os participantes para continuar fortalecendo a SBOG. Desejo boa tarde a todos. Muito obrigado. Muito obrigada a todos pela presença e pelas questões também. Muito obrigada.